Nós iremos conversar com uma das figuras mais emblemáticas do cotidiano da cidade de Cajazeiras. Ele já atuou na paróquia São João Bosco durante mais de 9 anos e de 2000 a 2004 exerceu o cargo de vice-prefeito da cidade de Cajazeiras. Eu falo do padre Francivaldo do Nascimento Albuquerque. Padre Francivaldo, o senhor ocupou o cargo de vice-prefeito na gestão do ex-prefeito Carlos Antônio. Quais são as lembranças que o senhor guarda na memória até hoje desta época? A lembrança, primeiro o processo político, foi um processo diferenciado. Houve uma grande participação da sociedade, a imprensa como um todo, a sociedade civil organizada, os movimentos de base, os movimentos religiosos, enfim, houve um grande movimento da sociedade porque se construiu ao longo de praticamente de um ano uma perspectiva de mudança dessa cidade, com o lema "a cidade precisa mudar". Praticamente havia uma bipolaridade, duas lideranças, a polícia girava entre Epitácio, o médico doutor Epitácio e o médico doutor Vitoriano. E aí havia uma necessidade de mudar, não havia uma outra saída, e aí se criou, através da grande figura emblemática que foi Gutenberg Cardoso, com o lema 100% mudança. Isso foi uma mídia muito forte, que aí os diversos segmentos da sociedade se envolveram, foi uma campanha de massa, de grandes eventos, grandes carreatas, passeatas, comícios, enfim, se criou uma espécie de um verdadeiro parlatório de massa, que foi essa campanha, onde se fazia os discursos, as razões, a fundamentação, dentro de uma perspectiva pedagógica do que era possível fazer com esse governo de mudança 100%. Padre, segundo os relatos, mostram de que naquela época o ex-prefeito, que naquela época havia sido eleito, Carlos Antônio, dizia de que na prefeitura haveriam 2 prefeitos, ele, Carlos Antônio, e padre Francivaldo. Existiu realmente naquela campanha, naquela discussão política, essa possibilidade do senhor ter também autonomia na prefeitura, mesmo como vice-prefeito? Olha, a tese, como era colocada, era no sentido de haver participação maior da cidade, da gestão. Tanto é que eu sempre pregava e dizia que cada cidadão desse município tinha a obrigação e a consciência de se sentir prefeito da cidade. É uma cidade de um povo prefeito. E aí, de fato, houve grande participação do povo nos orçamentos democráticos da cidade, nos bairros, tudo. A corresponsabilidade dos segmentos de um modo geral. Então, era muito nessa perspectiva, até porque do ponto de vista constitucional, de juridicidade, não tinha essa possibilidade de 2 prefeitos, era no sentido de participação na gestão, no governo como um todo. Aquele governo que o senhor fez parte, na sua opinião, foi um dos maiores ou melhores que Cajazeiras já viu? Cada governo é diferente. Foi um governo bom, primeiro porque era um governo que havia mais disponibilidade, vontade, clareza de ir a Brasília, buscar recursos federais. Foi uma época muito boa da economia, o governo Lula, né, que tinha essa facilidade, tinha oportunidade de os políticos, uma vez que preparassem projeto, trariam recursos para a cidade. E a cidade de Cajazeiras foi contemplada naquele tempo, foram muitos recursos do ponto de vista social, de urbanização, de calçamento, de construção de açude, de aterro sanitário, no projeto Cidade Bonita, a cidade recebeu também melhoria do centro da cidade, calçadão da Tenente Sabino, calçamento no centro da cidade, melhoria da Praça João Pessoa, enfim, a cidade recebeu um conjunto de recursos bons que deu uma perspectiva, sem falar também os eventos sociais, a mudança do carnaval para o centro da cidade, enfim, e aí a presença do trio elétrico, a gente participava, se envolvia, então foi um momento muito de efervescência, de participação popular e com bastante recurso do governo federal, que fez a diferença no governo. E como era o relacionamento de Francivaldo com Carlos Antônio naquele período em que estavam à frente do Poder Executivo e como ficou o relacionamento de Francivaldo depois dessa gestão? O relacionamento, no início, tem que ser muito de proximidade, que é a parte de planejamento,
de projeto, de estratégia de campanha, no governo, estratégia para garimpar recursos para o município. Tanto é que as primeiras viagens, praticamente eu tive de preparar tudo isso, minha iniciativa, de buscar dinheiro, até das passagens, tudo. Mas é com o passar do tempo, vai se acumulando responsabilidade, assinatura, prestação de conta. Então começa o instrumento, o aparelho burocrático do município, requerer a presença, né, do executivo. E aí, a partir daí, é claro que já há um distanciamento natural pela força do cargo, né, das ocupações. E aí eu fui praticamente, como sempre, buscando um trabalho mais extra. Por exemplo, a Secretaria de Ação Social que eu assumi e fiz algumas parcerias interessantes com o órgão empresarial da Paraíba, com Boega Gadelha, tudo foi muito bom. E outros programas sociais que a gente apoiou, a questão do esporte, enfim, um conjunto de ações pequenas que me ocupavam. E depois tive de assumir também o Atlético, que foi também onde eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho mais intensivo na cidade. Padre, nós sabemos de que naquele mesmo período o senhor foi candidato a deputado estadual. A quem o senhor atribui aquela votação que chamou a atenção de toda Cajazeiras? Todo mundo esperava de que o senhor estourasse nas urnas e no período eleitoral o senhor não teve uma votação expressiva. Primeiro que a votação, para ter uma votação, tinha de ter uma pedagogia de trabalho, eu acho, semelhante aos demais candidatos, com estrutura maior e tudo, entendeu? E eu não tinha essa estrutura para fazer uma campanha para deputado. E teria sim, se eu tivesse rompido com o deputado Will Santiago, que era amigo meu, que eu apoiei, que eu trouxe para aqui para Cajazeiras. Eu tinha de romper com o senador Buriti, que era da... E aí eu não fiz isso, porque na hora que eu rompesse com esse candidato, eu teria uma estrutura. Por exemplo, o próprio deputado, na época federal aqui em Cajazeiras, o Henrique, né? O Rick, e o próprio senador Wilson Braga também, e esse se incorporaria minha campanha, e eu faria uma campanha diferente, com estilo para ganhar, até que eu só precisaria de 9 mil votos. Né? Mas aí eu não troco os amigos, para mim os amigos são para sempre, a política passa, cada mandato é um, e eu preferi trabalhar com aquele universo, eu diria, pequeno, mas significativo, do que trabalhar com o universo custeado a partir de traição, que não é o meu estilo. O senhor foi traído, padre? Não, com essa questão eu tinha de romper. Eu tinha de romper com Santiago, eu tinha de romper com Buriti, entendeu? Mas aí eu votei nos candidatos da base, da aliança política, porque, assim, entendeu? Eu fui candidato e me fiquei satisfeito. Eu levei o discurso, a fala, a palavra, onde pude, a cidade, a região. Isso foi muito bom. Eu sabia da perspectiva do universo político, porque a política requer certos compromissos que não são feitos na política sem o empenho do elemento do financeiro, do econômico. E aí eu sabia dessa condição e eu não ia jamais. Eu teria sido eleito se eu tivesse feito essa aliança, né, com esses outros parceiros da política, mas eu achei preservar a amizade, porque infelizmente na política a gente nota que não tem amizade, muito segmento, né? Mas eu mantenho minha linha, conservo meus amigos. A política passa, mas eu mantenho sempre os amigos. Padre, depois dessa derrota nas urnas para a campanha de deputado estadual, chega ao final a gestão 1 de Carlos Antônio, e para a reeleição o senhor foi rifado da vaga de vice. Como foi para o senhor ter vivenciado em 4 anos, ter sido o grande parceiro de Carlos Antônio e na reeleição ter sido rifado da chapa? Porque, de fato, quando eu fui candidato, eu estava concluindo um trabalho pastoral, uma grande pujança de projetos sociais de saúde. Eu mandava todo mês ônibus e pessoas fazer cirurgia no Ceará de catarata. A gente atendia na paróquia também multidão de exame de vista, enfim, na área de saúde, na área social, na área de alimentos, tudo da seca, de medicamentos, a gente tinha toda uma força. Passou esse período, eu não estava mais na paróquia, não tinha mais essa outra perspectiva. E sabe que a política vai agregando sempre valor financeiro. Terminaram esses 4 anos, e eu também não toparia mais uma outra eleição. Não tinha mais sentido eu ir para uma reeleição. Tanto é que eu tinha conversado com o Carlos Antônio, logo no início, nós já fomos fazer essa loucura de entrar, mas não tem sentido continuar. Era a gente terminar o mandato e passar.
e passar a gestão para um empresário, né, identificado com a cidade, fazer uma campanha sem compromisso, quer dizer, da marca do município, e aí fazer uma gestão administrativa, empresarial. Mas esse foi o método. O Carlos Antônio mudou de opinião depois, achou melhor ir para a reeleição e continuar, mas eu já tinha uma convicção e permaneci com o meu pensamento. Qual é o sentimento que Padre Francivaldo tem e nutre com relação ao ex-prefeito Carlos Antônio, depois de ter vivenciado momentos bons e momentos ruins ao lado de Carlos Antônio? Eu só tenho coisa boa. Fizemos uma boa campanha, bem organizada, corajosa, ousada, inovadora, e depois começou-se um governo bom, próspero, com muito recurso, com muita atividade, a ação social, a cidade como um todo. Eu só tenho recordação de coisas boas, não tenho nada ruim. Eu acho que o governo terminou e foi um bom governo. Não tenho, até porque a minha formação é ver sempre as pessoas coisas boas. O senhor não guarda nenhuma mágoa de Carlos Antônio? Nem de Carlos Antônio, nem de ninguém. Por que haver mágoa de quê? Qual seria a mágoa? Você, como jornalista, teria uma razão. Mágoa de quê? Eu não ia para uma reeleição, não toparia. Qual seria? Muita gente pensa que quando terminasse o mandato, eu não queria continuar. Foi uma opção do próprio Padre Francivaldo? Já estava definido. Eu não queria nem ser candidato. Eu só fui candidato porque para Carlos Antônio ganhar a eleição, só ganhava se fosse comigo. Tanto é que aí eu tive de ser candidato. Eu insisti várias vezes que ele fosse o candidato, que eu apoiava, que eu não queria ser candidato. Mas aí, para... Dizem até que se o senhor tivesse sido candidato a prefeito, teria ganho as eleições. Teria ganho, do mesmo jeito, entendeu? Mas o senhor não se arrepende, padre? Não, eu não estava preparado. Hoje é que eu estou mais ou menos preparado para um processo político. Primeiro, a questão política é muito séria. Você tem que conhecer a cidade, você tem que conhecer a psicologia do povo, a cultura, a antropologia, entendeu? Da cidade, conhecer os meandros da política, dos políticos, do povo. Não é fácil, né? O que é que significa política para Padre Francivaldo? A política é a arte de fazer o bem bem feito. Ser prefeito para fazer o bem mal feito, você vai gerar o mal para você e depois para a cidade como um todo. Então, um prefeito, para ser um bom prefeito, ele tem que ser sábio, ele saber o que é a política, ele saber quem é a sua aliança que vai fazer, ele saber qual é a sua equipe que vai fazer, entendeu? E ter determinado um plano de meta, o que vai fazer, quando, como, e ter muita objetividade do governo, o recurso para onde vão ver, e depois fazer um governo que cresça, não só fazer, digamos, o governo projetou fazer 10 escolas, 20 mil metros de calçamento, bom, estou dando um exemplo, e o pensamento do povo, e a filosofia do povo, o povo cresceu, a perspectiva, o pensamento do povo sobre política melhorou, às vezes o cara faz um mandato, mas quando termina todo mundo diz, esse é um ladrão, é um enrolão, é um vagabundo, é um picareta. Então, acho que não é por aí, você tem que ser um candidato que, além de você trabalhar o plano de meta, para redimir, restaurar uma cidade, você tem que trabalhar o homem politicamente, o antropos politikos. Esse homem crescer, a cidade crescer, o seu pensamento, a visão, os programas sociais, a participação de todos os cidadãos na construção da cidadania como um todo. Então, eu acho que é por aí. Dificilmente os políticos pensam assim, a maioria pensa em fazer coisas, né? E essas coisas muitas vezes não são valorizadas, não são entendidas, nem compreendidas, nem o valor, e por isso muitas vezes um prefeito faz uma coisa em pouco tempo, destrói, outro não dá continuidade. Então é muito importante, a política é muito profunda. Para quem está de fora, acha que ser política é só ganhar uma eleição ou comprar um cargo. Isso aí é muito pouco. Essa visão assim é que vai tornando o Brasil um país nanico, fraco politicamente. Você pergunta hoje, qual é o líder político, grande líder político do Brasil hoje? Procure um. Quem são os líderes grandes, políticos, estadistas? Você praticamente não encontra, porque as pessoas se resumem a brigar pelo cargo, pelo poder, e esquece a questão da sociedade como um todo. O homem é pensamento, o que o homem pensa sobre a política. Você estragar a ideia de política, você estragar a ideia de governo, você estragar a ideia de participação, enfim, você estragar o conceito de honestidade, de justiça. Infelizmente, a política ela destrói muito esses conceitos, estraga, e resultado, e o povo, que é exatamente a massa, você tem que dar forma ao povo, fazer o povo um povo inteligente, um povo participativo, um povo sábio, um povo ousado. Isso é que o político tem que fazer, mas vai lutar para fazer o povo escravo, subserviente, né?
corrupto. Eu vou lhe dar aqui uma vassoura ou um pente para você votar em mim. Quer dizer, infelizmente, isso é muito fácil de fazer. Difícil é você fazer o certo. Convencer, através da tua vida, do teu exemplo, do teu testemunho, um cara a dizer, eu quero um político livre, honesto, sensato, para fazer do povo e da cidade maior. Isso é que é difícil de fazer. Padre Francivaldo se considera um homem feliz por ter vivenciado aquilo no passado e levar uma vida tranquila como leva hoje? Tranquilo, hoje eu sou um homem feliz, porque eu faço sempre com convicção o que faço. Bem feito, bem planejado. Eu sou uma pessoa muito ocupada, né? E mesmo assim, nunca falta tempo para estudar, pesquisar, fazer uma leitura crítica do mundo todo dia, da política, da sociedade como um todo, para poder eu trabalhar num programa de rádio, oferecer elementos teóricos, dar uma perspectiva de vida objetiva para o mundo, para os telenautas, os ouvintes, enfim, de um modo geral, porque essa é a nossa função, é trabalhar, é educar, é ensinar, né? E Aristóteles dizia, agere sectus est, o agir segue o ser. E você, para ensinar, tem de viver, testemunhar o que você faz bem feito. E não cair naquele axioma errado, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, isso é uma destruição do pensamento, da política e do próprio homem.